Imagine a cena. O quarto está na penumbra, o único brilho vem da tela do seu celular, refletindo nos seus olhos cansados. São 2 da manhã e você deveria estar dormindo, certo? Mas você não consegue. Seus dedos deslizam pela tela, relendo aquela conversa pela 10ª vez hoje. Cada palavra, cada emoji, cada espaço em branco é analisado como se fosse um código secreto de estado. Nico aqui. E hoje vamos falar sobre isso. O que acontece quando o silêncio de uma notificação que não chega se torna o som mais barulhento da casa? Por que o seu coração dá um salto só de ver um nome na tela? É sobre essa transformação profunda que vamos mergulhar hoje. Sabe, quando o ser humano se apaixona, algo silencioso, mas absurdamente poderoso, começa a se desenrolar lá no fundo. Não é apenas uma vontade de estar com alguém, é uma revolução interna, uma mudança de paradigma. Aos poucos, essa mudança deixa de ser interna e começa a vazar para o nosso comportamento. O cérebro, que a gente gosta de pensar que é tão racional e equilibrado, entra em um estado de reorganização total. É como se, de repente, uma única pessoa ganhasse um holofote gigante, enquanto o resto do mundo ficasse na penumbra. Já sentiram isso? Aquela sensação de que o mundo inteiro é apenas o cenário para o encontro com aquela pessoa? Tudo começa de um jeito tão simples, quase bobo. Pode ser um olhar que durou um segundo a mais, uma conversa sobre um assunto aleatório, ou um detalhe que ninguém mais notou, mas que para você foi uma uau. A partir desse pequeno estalo, a mente começa a fazer um caminho de volta, repetidamente, para aquela pessoa. É como se um imã invisível estivesse puxando seus pensamentos para o mesmo lugar, de novo e de novo. E aí surge o primeiro grande sinal, o foco intenso. Sabe aquele trabalho importante que você tinha que entregar? Ou aquele livro que você estava amando ler? De repente, eles perdem o brilho, não é? Os pensamentos se tornam frequentes, quase automáticos. Eles ocupam espaços do seu dia que antes eram dedicados a coisas práticas. Você se pega olhando para o nada, sorrindo sozinho, lembrando de uma frase que a pessoa disse. É fascinante como a nossa mente consegue ser sequestrada de forma tão doce. Mas não é só pensamento, é ação. Com o foco vem o desejo constante de proximidade. Você começa a procurar motivos para estar perto. Pode ser um caminho diferente que você faz no escritório ou frequentar um café que você sabe que a pessoa gosta. A gente se torna um mestre da estratégia, criando coincidências para prolongar as interações. Pequenos momentos passam a ter um significado monumental. Um bom dia no WhatsApp não é só um cumprimento, é uma validação. Um toque acidental no braço vira um evento que você analisa por horas. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O comportamento começa a mudar de forma drástica. Existe essa tendência quase incontrolável de idealizar o outro. É o famoso óculos cor-de-rosa, sabem? A gente começa a enxergar muito mais qualidades do que defeitos. Na verdade, até os defeitos parecem charmosos. Se a pessoa é teimosa, você pensa, nossa, como ela tem personalidade forte e decidida. Isso faz com que a pessoa pareça especial, quase única no universo. E claro, se ela é tão incrível assim, você sente uma necessidade urgente de estar à altura. Surge aquela vontade genuína de agradar. Você começa a se preocupar mais com a aparência. Aquela camisa que estava esquecida no armário ganha um novo uso. Você pensa 2 vezes antes de falar, escolhendo as palavras para causar a melhor impressão possível. É como se estivéssemos em um palco e a plateia fosse composta por uma única pessoa. Mas olha, a paixão não é só esse mar de rosas e borboletas no estômago. Ela tem um lado sombrio, ou melhor, um lado tenso. Ela vem acompanhada de uma dose cavalar de insegurança e ansiedade. A necessidade de ser correspondido nos deixa vulneráveis. A gente se torna um detetive de sinais, interpretando cada silêncio como uma rejeição em potencial. Se a pessoa demora 15 minutos a mais para responder, a mente já cria um roteiro de filme de drama. Será que eu disse algo errado? Será que ela perdeu o interesse, né? Essa inquietação é exaustiva, mas faz parte do pacote. E as prioridades? Elas mudam completamente. A rotina que antes era sagrada é reorganizada sem pensar 2 vezes. Aquele treino na academia que você nunca perdia? Bom, se a pessoa chamar para um café, o treino fica para amanhã. O outro passa a ocupar o lugar central da vida. E não é só o tempo que a gente divide. A gente começa a absorver hábitos, gostos e até o vocabulário da pessoa.
É o que chamamos de mimetismo afetivo. De repente, você está ouvindo uma banda de rock progressivo que antes achava chata, só porque ela gosta. Ou comece a se interessar por culinária tailandesa. A gente busca semelhanças para fortalecer a conexão, para criar um mundo só nosso. Fisicamente, o corpo sente o baque, mais energia, uma euforia que parece não ter fim, mas também uma dificuldade enorme de concentração em qualquer outra tarefa. O trabalho parece um obstáculo entre você e o seu objeto de desejo. O sono também muda. Ou você dorme pouco porque está pensando nela, ou acorda com uma disposição que nem 3 xícaras de café explicariam. A paixão faz a gente se sentir mais vivo, mais otimista, mais elétrico. Mas, como tudo na vida, essa intensidade absurda não dura para sempre. E isso é bom, acredite. Se o sentimento evolui e é correspondido, a tempestade começa a dar lugar a uma calmaria fértil. Com o tempo, o equilíbrio volta. A intensidade inicial diminui, dando espaço para uma relação mais estável. Aquela idealização cega perde força e você começa a ver a pessoa de forma mais realista, com defeitos reais. E é nesse momento que o vínculo se aprofunda. Não é mais apenas sobre a descarga de dopamina, mas sobre convivência, confiança e segurança. É quando a paixão, com toda a sua loucura, se transforma em algo mais sólido. No fim das contas, apaixonar-se transforma o comportamento humano porque mexe na nossa essência. É como se, por um período, a vida girasse em torno de um novo sol. E cada atitude nossa é uma tentativa de construir algo real. É uma jornada fascinante, não acham? Deixar de ser apenas eu para tentar ser um nós. Mas vamos expandir isso um pouco mais. Vamos pensar no que a ciência diz sobre esse sequestro emocional que a gente chama de paixão. Imagine que seu cérebro é uma empresa muito bem organizada. Tem o departamento financeiro da razão, o departamento de segurança do medo e o RH das relações sociais. Tudo funciona em harmonia, geralmente. Aí a paixão entra como um novo CEO que decide demitir todo mundo, ou pelo menos colocar todos para trabalhar em um único projeto. A dopamina inunda o sistema, criando um ciclo de recompensa viciante. Sabe quando você recebe aquela mensagem e sente um frio na barriga? Isso é neuroquímica pura. É o seu cérebro dizendo: "Ei, isso é bom, eu quero mais disso." É muito parecido com o mecanismo de vício em substâncias. E é por isso que o foco fica tão intenso. O seu cérebro entende que aquela pessoa é a fonte da sua maior felicidade no momento. Então, por que diabos você focaria em planilhas de Excel quando poderia estar pensando no sorriso dela? Mas vamos falar sobre essa proximidade que a gente busca. Já notaram como a gente se torna criativo? Eu tive um amigo, vamos chamá-lo de Léo, que descobriu que a garota que ele gostava corria em um parque específico aos domingos. O Léo detestava correr. Ele era o tipo de pessoa que achava que correr era só para quando você estava sendo perseguido por um urso. Mas lá estava ele, domingo às 7 da manhã, com um tênis novo, fingindo que amava o cardio. Isso é o que a paixão faz. Ela nos empurra para fora da zona de conforto. A gente começa a fazer coisas que nunca imaginou. E o engraçado é que na hora não parece um sacrifício. Parece a coisa mais lógica do mundo. E o que dizer da idealização? É como se criássemos uma versão premium da pessoa na nossa cabeça. A gente projeta nela todos os nossos desejos e expectativas. Ela se torna a solução para todos os nossos problemas. Isso é perigoso, claro, porque ninguém consegue sustentar a perfeição por muito tempo. Mas, no início, essa cegueira é o que permite que a gente se jogue de cabeça sem medo. É o que dá a coragem necessária para o risco. E por falar em risco, vamos entrar no território da vulnerabilidade. A paixão nos deixa com a pele muito fina. Qualquer coisa nos atinge com uma força desproporcional. Um comentário atravessado pode arruinar o seu dia inteiro. Por outro lado, um elogio simples pode te fazer flutuar por uma semana. É uma montanha-russa emocional. E essa insegurança vem do fato de que, pela primeira vez em muito tempo, a sua felicidade depende de outra pessoa. Isso é assustador, não é? Perder o controle. A gente gosta de acreditar que somos donos do nosso destino. Mas a paixão prova o contrário. Ela mostra que somos seres profundamente sociais e dependentes de afeto. Eu mencionei que as prioridades mudam. Vamos analisar isso mais de perto. Você já se pegou cancelando um compromisso com amigos de longa data só para ter a chance de, talvez, encontrar a pessoa por 5 minutos? Ou então você começa a gastar dinheiro com coisas que antes achava supérfluas. Presentes, jantares, viagens planejadas mentalmente para o futuro.
O futuro, aliás, se torna um lugar muito habitado na fase da paixão. A gente começa a conjugar os verbos no plural. Nós vamos, a gente podia, no próximo verão. É uma reorganização do tempo e do espaço. O mundo deixa de ser um lugar de possibilidades individuais e vira um palco para dois. E o mimetismo? Isso é fenomenal. Eu já vi pessoas que odiavam ficção científica começarem a citar Star Wars só porque o parceiro era fã. Não é falsidade, é uma tentativa genuína de entender o universo do outro. A gente quer falar a mesma língua, quer rir das mesmas piadas. É uma forma de dizer, ei, eu sou como você, nós pertencemos ao mesmo lugar. É a construção de uma identidade compartilhada, o que é a base de qualquer relação. Fisicamente, a falta de sono e a energia extra são sintomas clássicos. É a adrenalina e o cortisol trabalhando juntos. Você está em estado de alerta constante. É como se estivesse sempre pronto para uma grande aventura, mas o corpo cobra o preço. Eventualmente, o cansaço chega, e é aí que a paixão precisa transitar para algo mais sustentável. Se ficássemos apaixonados com essa intensidade para sempre, acho que nossos corações explodiriam. A transição para o amor estável é um dos processos mais bonitos da experiência humana. É quando a névoa baixa e você vê a pessoa de verdade. Você vê que ela esquece de lavar a louça ou que ela fica de mau humor de manhã. E a mágica é que mesmo vendo tudo isso, você decide ficar. A segurança substitui a ansiedade. O silêncio deixa de ser assustador e passa a ser confortável. Você não precisa mais de fogos de artifício todos os dias. O amor é como uma brasa que queima por muito tempo, enquanto a paixão é aquela labareda que sobe rápido e faz muito barulho. Ambos têm sua importância, mas é a brasa que nos mantém aquecidos no inverno da vida. Então, se você está aí agora, sentindo esse turbilhão, aproveite. Sinta cada frio na barriga, cada dúvida, cada momento de euforia. É isso que nos faz humanos. É isso que dá cor à nossa existência, muitas vezes cinzenta. Mas lembre-se de manter um pé no chão, ou pelo menos um amigo por perto, para te lembrar quem você é. Porque, no fim das contas, a paixão é uma viagem maravilhosa, mas a gente sempre precisa de um lugar seguro para voltar. Vamos pensar um pouco mais sobre esse foco intenso que o texto menciona. Não é só sobre pensar na pessoa, é sobre como o resto do mundo parece perder o foco. Sabe quando você está em uma reunião e alguém está falando? As palavras da pessoa entram por um ouvido e saem pelo outro, porque na sua cabeça você está revivendo o jeito que a outra pessoa riu de uma piada sua. Isso cria uma espécie de surdez seletiva. A nossa produtividade cai, mas a nossa criatividade emocional dispara. Começamos a escrever poemas, mesmo que ruins, a fazer playlists, a planejar encontros mirabolantes. É uma energia que precisa sair de alguma forma. E sobre o desejo de proximidade, já pararam para pensar em como a tecnologia mudou isso? Antigamente, a gente esperava uma carta por semanas. Hoje, a gente espera um digitando. Por segundos. A ansiedade foi acelerada pela tecnologia. O desejo de estar perto agora é suprido, em parte, pela presença digital. Mas nada substitui o cheiro, o toque, o olhar ao vivo. A tela é apenas um paliativo para essa sede de presença. E quando falamos em mudar o comportamento para agradar, isso é quase um ritual de acasalamento moderno. A gente se torna a melhor versão de nós mesmos. O problema é, quanto tempo conseguimos manter essa máscara? Por isso que a fase da idealização é tão crucial e, ao mesmo tempo, tão traiçoeira. A gente se apaixona por uma projeção, e a pessoa também está projetando algo para nós. É um baile de máscaras onde os dois querem desesperadamente ser amados. Mas sabe o que é realmente transformador? É quando a gente começa a baixar a guarda. Quando a gente percebe que a pessoa não é perfeita e que nós também não somos e que está tudo bem ser imperfeito junto. A paixão nos dá o impulso inicial, o combustível para decolar o foguete. Mas é o amor, essa evolução realista, que mantém o foguete em órbita. É a transição do eu te quero para o eu te escolho. Muitas pessoas fogem quando a paixão acaba, achando que o sentimento morreu. Mal sabem elas que é ali que o verdadeiro trabalho começa. É ali que a conexão real, sem filtros de Instagram, acontece. A vulnerabilidade emocional que a paixão traz é a porta de entrada para a intimidade. Se você nunca se sentiu vulnerável, você nunca se permitiu ser visto de verdade. E ser visto, com todas as nossas falhas, é a maior necessidade humana.
Pense na mudança de prioridades como uma poda em um jardim. Algumas coisas precisam sair para que o novo cresça. Talvez você passe menos tempo jogando videogame e mais tempo conversando sobre o futuro. Isso não é perda, é investimento. Claro, há o risco de se perder no outro. É importante manter a nossa essência, mesmo enquanto absorvemos os hábitos do parceiro. O equilíbrio entre o eu e o nós é a chave para uma relação saudável a longo prazo. Eu me pergunto, às vezes, se a gente se apaixona pela pessoa ou pela sensação que ela nos causa. Provavelmente um pouco dos dois. A pessoa é o gatilho para essa explosão de vida dentro de nós. E essa explosão nos faz ver o mundo com outros olhos. O pôr do sol parece mais bonito, a música soa mais profunda, até o café ruim da padaria parece ter um gosto especial se você está pensando nela. É um estado alterado de consciência. E como todo estado alterado, ele nos ensina algo sobre nós mesmos. Ele nos mostra do que somos capazes, do quanto podemos nos dedicar e do quanto podemos sentir. A paixão é um espelho. Ela reflete nossos desejos mais profundos, nossos medos mais escondidos e a nossa capacidade infinita de renovação. É um lembrete de que nunca estamos prontos. Estamos sempre em construção. Então, da próxima vez que você se pegar sorrindo para o celular ou perdendo o sono por causa de alguém, não se sinta bobo. Sinta-se privilegiado. Você está vivendo uma das experiências mais intensas que a biologia e a alma podem oferecer. A vida é curta demais para não se deixar levar por esse turbilhão de vez em quando. Deixe que a paixão reorganize seus móveis internos. Deixe que ela mude suas prioridades e te mostre novos horizontes. E quando a poeira baixar, olhe para o lado. Se a pessoa ainda estiver lá e você ainda quiser que ela esteja, parabéns. Você encontrou algo raro e precioso. Você atravessou o fogo e encontrou o aconchego. Vamos continuar essa conversa pensando no impacto físico. Você já sentiu aquele nó no estômago? Algumas pessoas chamam de borboletas, mas às vezes parece mais uma revoada de morcegos, dependendo do nível de ansiedade. Isso acontece porque o sistema digestivo é muito sensível às nossas emoções. Quando estamos apaixonados, o corpo está em um estado de luta ou fuga constante, mas de um jeito positivo. O sangue flui para os lugares certos, o coração acelera. É uma maratona interna. E o cérebro? Bom, as áreas ligadas ao julgamento crítico dão uma relaxada. É por isso que ignoramos os sinais de alerta no começo. O córtex pré-frontal, responsável pela lógica, tira umas férias. Isso explica muita coisa, não é? Explica por que achamos que aquela pessoa que mora a 500 quilômetros de distância e tem um estilo de vida oposto ao nosso é o par perfeito. A lógica simplesmente não foi convidada para a festa, mas essa falta de lógica é o que permite a conexão. Se fôssemos analisar tudo racionalmente desde o primeiro dia, ninguém nunca se relacionaria. O risco seria sempre alto demais. A paixão é o lubrificante social que faz a engrenagem girar. E sobre a mudança de hábitos, é fascinante como nos tornamos esponjas. Eu lembro de uma vez que comecei a praticar yoga só porque a pessoa que eu estava interessado era instrutora. Eu, que tenho a flexibilidade de um poste. No fim, eu não fiquei com a pessoa, mas o hábito do yoga ficou comigo por anos. A paixão nos deixa legados. Ela abre portas para mundos que a gente não exploraria sozinho. Ela expande as fronteiras da nossa própria identidade. Cada pessoa que passa pela nossa vida e nos desperta esse sentimento deixa um rastro. Um gosto musical, uma expressão idiomática, uma forma de ver um filme. Somos um mosaico de todas as paixões que já vivemos. Isso é o que o texto quer dizer com absorver hábitos e gostos. É uma forma de simbiose. A gente quer se fundir ao outro, e nessa fusão a gente acaba descobrindo partes de nós mesmos que estavam adormecidas. A insegurança que surge, essa é a parte difícil. A gente se olha no espelho e começa a se questionar. Será que eu sou bom o suficiente? Será que ela vai encontrar alguém melhor? É um teste de autoestima constante. Mas essa insegurança também nos motiva a crescer. A gente quer ser melhor, não só para o outro, mas para nós mesmos dentro daquela relação. A paixão pode ser um grande motor de evolução pessoal, se bem canalizada. O problema é quando a ansiedade toma o volante, quando o medo de perder o outro nos faz sufocá-lo. É preciso aprender a dançar com essa incerteza. E final, o amor é um convite, não uma garantia. A mudança de rotina também é marcante.
De repente, o tempo se torna elástico. Você consegue encaixar um encontro no meio de um dia impossível. A gente descobre que não ter tempo é muitas vezes uma questão de prioridade. Quando queremos, damos um jeito. E a paixão é a maior prova disso. Ela nos mostra que somos capazes de muito mais do que imaginamos quando estamos motivados pelo afeto. É uma força da natureza. Agora, vamos falar sobre a calmaria. Quando a idealização perde força. Isso geralmente acontece por volta dos 6 meses a 2 anos de relacionamento. É o chamado período de ajuste. Muitas pessoas acham que o amor acabou porque a euforia passou. Mas, na verdade, é ali que o amor começa. Ver o outro como ele é, com todas as suas limitações, e decidir que ele ainda é a sua pessoa favorita. É a transição do foco intenso para o foco compartilhado. Vocês não estão mais apenas olhando um para o outro, mas olhando juntos na mesma direção. É a construção de uma base sólida para o futuro. A confiança substitui a vigilância. Você não precisa mais analisar cada mensagem, porque você conhece o coração de quem a enviou. A segurança emocional é um dos maiores presentes que um relacionamento estável pode dar. Isso não quer dizer que a relação se torna chata, ela apenas muda de frequência. O entusiasmo é substituído pela cumplicidade. E a cumplicidade é uma forma de prazer muito mais profunda e duradoura. No fim das contas, a paixão é como um arquiteto que desenha um projeto maravilhoso. O amor é o mestre de obras que coloca tijolo por tijolo, dia após dia, para transformar aquele desenho em uma casa onde se possa morar. Então, se você está na fase do desenho, aproveite as cores e as formas. Se você está na fase da construção, aproveite a solidez e o abrigo. Ambas as fases são essenciais para a experiência humana completa. A vida gira em torno de conexões. E a paixão é o lembrete mais vibrante de que estamos vivos e prontos para nos conectar. Ela transforma nosso pensamento, nosso sentimento e nossa ação. Nico se despedindo por aqui. Espero que essa reflexão tenha trazido um pouco de luz para o que você está sentindo, ou que tenha te feito lembrar com carinho de um momento especial. A paixão é loucura, mas é uma loucura necessária. Pense nisso. Cada batida acelerada do seu coração é um sinal de que você ainda tem muito para oferecer ao mundo e a alguém. Não tenha medo de se apaixonar. Tenha medo de passar pela vida sem nunca sentir esse frio na barriga. Até a próxima. E lembre-se, o comportamento muda, o cérebro se reorganiza, mas o que realmente importa é a coragem de se abrir para o outro. No final, é isso que nos define. Um grande abraço. E antes de eu ir, deixe uma última provocação. Se você pudesse descrever a sua paixão atual com uma única palavra, qual seria? Pense nisso enquanto volta para a sua rotina, talvez um pouco mais consciente do que está acontecendo aí dentro. Afinal, o autoconhecimento é o primeiro passo para viver relações mais plenas. Entender o porquê de agirmos como agimos nos dá o poder de escolher nossos caminhos com mais sabedoria. Fiquem bem e até logo. E espere! Eu ainda tenho algo a dizer sobre essa vulnerabilidade emocional que o texto cita. É muito louco como a gente se torna sensível a sinais, não é? Um silêncio pode ser interpretado de 1000 formas. Isso me lembra de como a gente projeta nossos próprios medos no outro. Se eu tenho medo de ser abandonado, qualquer demora na resposta vira uma prova de que o abandono está chegando. A paixão funciona como um amplificador. Ela pega o que já temos dentro de nós e aumenta o volume. Se temos segurança, a paixão é expansiva. Se temos traumas, ela pode ser angustiante. Mas veja, é justamente nesse estado de sensibilidade aguçada que temos a chance de curar esses medos. Quando encontramos alguém que nos dá segurança, mesmo no meio da tempestade da paixão, algo se cura. Construir algo com alguém é, no fundo, um ato de fé. Fé no outro, mas principalmente fé em si mesmo. Fé de que, aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. A paixão é o teste de fogo dessa fé. E sobre a vontade de agradar, cuidado para não se perder no processo. É lindo querer ser a melhor versão para o outro, mas certifique-se de que essa versão ainda é você. O amor de verdade gosta da essência, não do verniz. O verniz brilha, mas é a madeira que sustenta a casa. Seja madeira. Seja real. A paixão pode ser o brilho, mas a sua verdade é o que vai fazer a relação durar quando as luzes se apagarem. Agora sim estou terminando. Mas esse assunto é inesgotável, não é? Porque cada paixão é um universo novo. Cada vez que nos apaixonamos, é como se estivéssemos aprendendo uma nova língua.
Uma língua que só nós e a outra pessoa falamos. Um código de olhares, toques e silêncios que ninguém mais entende. Isso é o que torna o ser humano tão fascinante. Nossa capacidade de criar esses mundos privados. Vá lá, viva o seu mundo. Sinta a energia, lide com a distração e aceite a vulnerabilidade. É um preço pequeno a pagar pela chance de se conectar de verdade. Um brinde às paixões que nos transformam. A gente se vê por aí, em algum desses labirintos do coração. Tchau, tchau. Mas antes de fechar de vez, pense no seguinte: a paixão é como uma tempestade de verão. Ela chega sem avisar, muda a temperatura do ar, faz um barulho enorme e às vezes até assusta. Mas depois que ela passa, a terra está molhada, as plantas estão mais verdes e o ar está mais limpo. Mesmo que ela cause algum estrago, a renovação que ela traz é inegável. Não fuja da chuva. Às vezes, a gente precisa de um bom temporal para lavar o que estava parado e deixar o novo florescer. A vida sem paixão é como um jardim sem água. Pode até ser organizado, mas nunca será vibrante. Obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Foi um prazer compartilhar esses pensamentos com vocês. Que a sua semana seja cheia de focos intensos e conexões verdadeiras. Até!